Salve, salve, meus amigos, execução fiscal em curso. Contra a regra não deixou a coisa organizadinha aqui. Poxa vida, mas vamos dar início à nossa live. Deixa eu chamar a minha. Oi, Lucélia! Coisa boa, Fenóbrega sempre presente. Legal termos todos vocês por aqui. Deixa eu só ver aqui, ó, a participação da Carol. Carol, aqui. Convite feito. Vamos ver se dá tudo certo aqui. Muito boa noite. Boa noite, meu povo do Execução Fiscal em Curso. Show de bola. E aí, Luciele, saudade de ti, sempre com boas histórias. Eu sempre lembro das nossas conversas. E aí, Carol? Olá, boa Tudo noite, tudo bom? bem? Vou dar uma reguladinha aqui. Tô reclamando que meu contra-regra não deixou a coisa organizada aqui. Que barbaridade, como a gente fala no Rio Grande do Sul. Tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Tudo certinho. Deixa eu Que ajustar aqui ótimo. também. Carol, quero já de início agradecer demais aqui o teu aceite aí para participar dessa conversa aqui com a minha galera aqui do Execução Fiscal em Curso, porque afinal de contas a gente precisa olhar para cima do muro, assim, né? Como eu digo, olhar para cima do nosso horizonte, do nosso cercadinho, assim, do nosso quadrado, para usar um termo moderno aí, e buscar conteúdos que são interligados, que têm conexão. Então, ter a pessoa certa aí para nos ajudar a mergulhar um pouco em outras matérias. Muito obrigado por estar presente aqui, ter aceito o convite. Show de bola. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar batendo esse papo aí, que não deixa de ser dúvidas de muitas pessoas e casos específicos que a gente aparece aí pra gente, que a gente tem que estar sempre sabendo lidar, né? Que são casos bem delicados e recorrentes, então é uma honra muito grande estar aqui com você. Legal, coisa boa. Carol, aqui estão vários seguidores novos aqui no meu perfil. Eu vou aproveitar um minutinho só para me apresentar. Meu nome é Thiago Scherer, eu sou juiz federal aqui em Porto Alegre. E há muitos anos, 19, mais de 19 anos, eu trabalho exclusivamente em execuções fiscais, que é a unidade onde eu atuo já há muitos anos, enfim. E esse meu perfil, Execução Fiscal em Curso, se destina a compartilhar conhecimentos, experiências e mostrar como a gente pode se interessar por uma atividade nova, quem é de outros ramos, como me relata, alguns que querem migrar de atividade, ou são iniciantes, estão buscando se especializar, buscar um nicho, e o Execução Fiscal em Curso se destina justamente a buscar facilitar essa esses caminhos que às vezes são um pouco tortuosos, né? E sempre buscando compartilhar conhecimentos que sejam úteis, que sejam bem aplicáveis no cotidiano, né? Então esse é o propósito aqui do meu perfil. E pedindo escusas por aproveitar aqui essa fala, esse momento para essa fala, eu queria pedir para tu também apresentar um pouco do teu trabalho, aí fica um pouco à vontade para fazer um debriefing aqui da nossa atividade. Claro, foi ótima a sua apresentação, até para os seguidores e as pessoas que me acompanham conhecer o seu trabalho também. Para quem não me conhece, sou Ana Carolina Coutinho, eu sou advogada, especialista na área de família e sucessões. Tem um tempinho que eu já venho por meio do meu perfil trazendo conteúdo para as pessoas, até para agregar em forma de conhecimento. Eu sempre trabalhei com contencioso civil estratégico e desde o ano passado eu tenho me especializado cada vez mais na área de família e utilizado principalmente o Instagram para trazer um pouco de conteúdo e ampliar as redes sociais em questões de assuntos, né, de parcerias, de prospecção de clientes. E, inclusive, esse meio por meio, essa questão da live, né, que a gente tem a oportunidade de estar fazendo live com pessoas que a gente conhece por meio do digital, e a gente tem essa possibilidade de estar fazendo contatos aí, que essa ferramenta incrível traz essa possibilidade. E sem fronteiras, né, Thiago? Porque você Com daí, eu certeza. de hoje de Recife, às vezes do Rio. Então, assim, é uma plataforma incrível e que a gente consegue trazer conhecimento para as pessoas, ainda mais por esse meio aqui que são as lives. E é bacana isso que, na verdade, as fronteiras se levantaram, assim, porque
Eu tinha seguidor, inclusive, no exterior, e eu tenho notícia de que gente que advoga a partir do exterior em processos, e graças a essa universalização do processo eletrônico, né? Que é uma realidade, e agora em diante o CNJ determinou que os novos processos sejam distribuídos de forma exclusiva eletrônica, né? Então é esse mundo assim online que desmaterializou praticamente todos os funcionamentos de todas as instituições, e a justiça não foi diferente, né? Hoje eu trabalho mais de forma remota do que presencial, e acredito que essa seja a realidade de muitos advogados, de poder ou estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo, atendendo compromissos, né? E ao mesmo tempo fazer o seu trabalho com a mesma desenvoltura, ou até às vezes sem sair de casa, né? Poder trabalhar a partir de casa e acomodando. Então, a ferramental é fantástico, assim. Acho que agora a gente já está mais habituado a essa coisa do home office ou do escritório everywhere office, sei lá como é que pode se dizer. Anywhere office, é. Eu confesso, Thiago, que no início eu sempre fui de gostar de me arrumar para trabalhar, de ir ao escritório. No início, com a pandemia, eu senti muito. Hoje, eu sou sincera, eu adoro o modelo híbrido aí, e sempre que eu posso, eu faço home office. Às vezes vou ao escritório, tenho que fazer um atendimento presencial. Mas eu acho que esse modelo é bom, e assim, eu achei que as pessoas se adaptaram bem, é óbvio. Tem que ter uma certa disciplina, porque às vezes, por você estar dentro do seu espaço aí de casa, as pessoas às vezes confundem um pouco. Mas assim, só de você ter que matar aquela questão de deslocamento, que às vezes você ficava no trânsito tempos e tempos, e aí demorava 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Hoje você consegue otimizar o seu tempo ainda mais. E a facilidade de você ter o seu horário, né? De você estar em home office, mas você consegue fazer as coisas assim, encaixar melhor. E, Com inclusive, certeza. essa virtude que você falou do juízo 100% digital. Eu ainda tenho uns clientes que são um pouco resistentes a acreditar nessa evolução, né, do 100% digital, da advocacia digital. Mas é uma realidade. Inclusive, tem tribunais que ainda não voltaram 100%, porque estão se adaptando e estão totalmente adeptos ao modelo híbrido, e muitas vezes totalmente de home office. Então, eu acho que é um modelo que veio para ficar, e assim, trouxe coisas muito positivas para a gente também. Óbvio, trouxe coisas negativas, mas trouxe muitas coisas positivas. E acho que uma das coisas mais legais que a gente não imaginava isso, como o trabalho e até mesmo os processos podem ser acelerados por essa, enfim, a desmaterialização, o levantamento das fronteiras, ou a proximidade, ou todo mundo está o tempo inteiro juntos, né? E eu vou contar duas coisas, que eu fiz uma audiência virtual, assim, pelo Zoom, enfim, são uns 2 meses ou 3 meses atrás, e uma das testemunhas estava em Nova York. Estava em Nova York acompanhando um filho, vou visitar um filho e tal, e fez, assim, em tempo real conosco, sem o menor problema, sem problema nenhum, que diz meu pai. E então, fantástico. Imagina ter que esperar a criatura voltar. Ou se é residente permanente, mesmo mandar uma carta rogatória para ouvir a pessoa num outro país, né? E uma coisa fantástica, uma experiência que me impressionou, assim, como as coisas podem funcionar de forma bacana. E uma outra coisa prosaica, para entrar no nosso assunto, esse tempo eu estava fazendo uma reunião e eu estava de costas para a porta, estava com uma obra aqui em casa, estava fazendo uma reforma no passado. E aí bate empregado na porta. Onde é que é a tomada 220? E eu tava numa reunião da vara. E eu tava com a palavra, eu tava esperando para falar. E aí, não, porque isso aqui tal, com toda uma equipe, 16 pessoas, porque isso aqui tal, ela abre a porta. Onde é que é a tomada 220? Então a gente tá com essa dificuldade, né? Tava, né? De como assim fazer. Eu fiquei assim, eu perdi assim. Agora hoje eu consigo rir. Eu fiquei tão chateado e brabo na hora, né? Porque eu perdi um pouco assim da concentração. Mas é fantástico a gente poder estar junto aqui, a gente fazer amigos aqui, alguns seguidores mais chegados aqui que a gente conversa com mais frequência, estão presentes aqui, fico muito feliz. E também ter pessoas novas aqui interessadas no nosso conteúdo. E hoje com essa visita super bacana, né? Com alguém que é experiente na matéria e vem compartilhando conteúdo relevante, né? Sobre
o direito de família, e como tem campo, assim, matéria que acaba interconectando o direito de família, claro, em seu aspecto patrimonial, né? Que as relações pessoais, assim, a gente não toca. Mas como as questões patrimoniais fundamentalmente ecoam, assim, na execução fiscal. O headline da nossa conversa era assim, mais ou menos assim, meu cônjuge, estou me separando e meu cônjuge A tem empresa, a isso, a empresa do meu empresa do cônjuge cônjuge está tem sendo débitos. executada. Devo me preocupar? Preciso preocupar. Olha, se eu fosse o executado, eu ficaria preocupado, sim. Esse aí é o E nosso assunto, né? E como foi, eu acho tem. que a gente trouxe um tema muito bacana, Thiago, porque não só na execução fiscal, mas por um todo, né? Nós sabemos, inclusive, em esfera de execução fiscal, com relação à fraude, execução que acontece demais, ocultação de patrimônio. Eu pego muitos casos em que, às vezes, em sede de partilha de bens, né, que vai decidir um divórcio, é, às vezes um cônjuge ou outro tem uma certa dificuldade de ter acesso aos bens e o patrimônio em si, porque no meio do relacionamento, às vezes, um dos cônjuges já faz essa dilapidação do patrimônio, às vezes faz até uma holding patrimonial, incluindo todo, incorporando todos aqueles bens e destinando a uma outra pessoa, né, a pessoa física ou jurídica, até mesmo colocando em nome de outras pessoas, né, que a gente chama de laranja, para poder não alcançar aquele cônjuge, é uma realidade hoje. E às vezes o cliente, nossa, mas como assim? Eu passei uma vida inteira com aquela pessoa e eu não tenho acesso aos bens que a gente adquiriu na constância da união, na constância do casamento, que seja pela comunhão parcial de bens. Então, assim, é um tema que a gente pega muito, né? Nós que somos atuantes na área, e acontece demais. E a gente sempre tenta trazer e informar, né, sobre algumas ações preventivas para que a pessoa possa estar sempre se prevenindo mesmo. E hoje a gente tem, inclusive, cláusulas, né, como a cláusula de incomunicabilidade, que bem ou mal trava aí o patrimônio, né, o acesso ao cônjuge. Então, assim, é saber muito com quem está lidando, né? Como agir em relação a uma situação específica dessa e que não deixa de ser uma realidade, né? Inclusive em execuções fiscais, que você mesmo pontuou, que às vezes atinge o cônjuge, principalmente pela escolha do regime de bens, e a pessoa às vezes nem sabe disso. Com certeza, com certeza. A propósito, eu lembro de duas situações que são muito. Eu acho que a execução fiscal ela bebe da fonte do direito civil como um todo, em primeiro lugar, com relação à desconsideração inversa da personalidade jurídica, né? Que acho que a execução, eu sempre me orgulho muito que a execução ela exporta conceitos e práticas, né? O devedor contumaz, dilapidação do patrimônio, enfim, esvaziamento patrimonial, são coisas bem nossas, assim. Mas eu acho que a gente aprendeu muito com o direito civil, com o processo civil tradicional, que é essa questão da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Porque como a gente enfrenta essas situações, né, de abuso da personalidade jurídica, e eu sempre resumo para os alunos, de uma forma assim meio popular, que o Código Civil coloca, assim. Ele vem e fala para a gente assim, olha, você quer os benefícios da titularidade negocial, autonomia patrimonial, da limitação da responsabilidade? Você quer isso aí? Se você quer, faz o que eu estou dizendo para ser feito, que é a constituição de uma personalidade jurídica, de uma pessoa jurídica que realmente funcione, que tenha um propósito verdadeiro, né? Que não é meramente para ocultar e distrair credores ou o próprio cônjuge, né? Ou que abuse de todo modo com relação a essa personificação da sociedade, e aí quando a gente descumpre aquela finalidade, que quando o código conversa com a gente, ó, se tu quer isso, faz isso. Agora, se tu não fizer, a penalidade vai ser a desconsideração da personalidade jurídica. Então, assim, para a gente ter as vantagens, a gente tem que cumprir aquele ideário que está subjacente à própria personificação, que é, vou constituir uma personalidade, a limitação da responsabilidade é uma coisa boa, muito necessária. A lei, né, do ambiente de negócios é anterior agora, da liberdade econômica.
que veio justamente reforçar isso. Essa lei da liberdade econômica melhorou muito o Instituto, porque eu vejo, Tiago, o Instituto como um instituto muito banalizado. Qualquer coisa as pessoas pediam desconsideração da personalidade jurídica. Hoje, com a lei da liberdade econômica, conseguiu intensificar, né, e melhorar o Instituto para poder usar de fato. Quando que o abuso da autoridade foi claramente comprovado, né? E aí, todos aqueles requisitos que a lei traz, em que antes qualquer coisa era de configurar a personalidade jurídica. E aí tem que ser uma iniciativa da parte, né? A gente fala até que não pode ser livre e espontânea do juízo, exceto alguns casos, mas a parte que tem que falar, olha, não estou conseguindo ali os meios para satisfazer o crédito, então venho reconsiderar e solicitar a desconsideração da personalidade jurídica. Hoje eu acho que é um pouco mais difícil de comprovar. Antes eu vi ainda como instituto mais banalizado. Eu acho que a lei hoje trouxe um pouco mais de segurança na aplicação do instituto. Mas ainda assim, a gente vê um pouco em relação aos cônjuges, por exemplo, principalmente nos regimes da comunhão parcial de bens, né? Que aí você consegue se comunicar o patrimônio ali até a ameação, no caso. E na comunhão universal de bens, né, que aí você tem acesso tanto aos bens adquiridos antes do casamento quanto depois, e dívidas estão inclusas também. Então, assim, é porque hoje também, Thiago, eu vejo que as pessoas, até quando forem se casar, não levam tanto em consideração a questão do regime de bens escolhidos, que seja uma coisa importante para ser conversada com o parceiro, né? Então, assim, Claro. Às vezes as pessoas não sabem nem o regime de bens que estão casando. Então, é importante você ler, saber, né? Por exemplo, participação final dos aquestos. Tem pessoas que nem conhecem o regime. E hoje a importância, né, de estar se fazendo um pacto antinupcial quando você não escolhe o regime da comunhão parcial de bens. E aí você hoje tem a possibilidade de estar fazendo um regime híbrido, né? Quando você for fazer o pacto antinupcial, de conseguir mesclar os institutos. Então, assim, o ideal, e que eu sempre falo com os clientes e passo no Instagram, é o seguinte: cada caso é um caso. Né? A gente não consegue escolher para o cliente, para a relação ali entre um cônjuge e outro, qual o melhor regime para eles. Eles que vão fazer essa escolha, é uma escolha pessoal, mas é claro, está em dúvidas em qual regime escolher, consulte um advogado especialista na área, traga as situações que de fato você tem alguma dúvida de como agir, e aí com um advogado especialista, ele vai saber te ajudar até escolher se uma dívida existente vai fazer diferença ou não no patrimônio, se um cônjuge seria responsabilizado por essa dívida anterior. Então, assim, eu acho que hoje você tem certas medidas que é importante você estar tendo, né, e acolhendo para poder não sofrer lá na frente. Principalmente em ações de execuções que acontecem demais. E aí, às vezes, o cônjuge é penalizado e nem sabia que podia ser atingido pelo aquele processo de execução em curso. Eu vejo muito isso no cotidiano, inclusive nas audiências, nos embargos de terceiro, que não há, assim no geral dos casos, essa preocupação anterior ao casamento, né? Não se pesquisa, ou quando muito se pergunta para um amigo, e aí o amigo indica lá no tabelionato, o tabelionato faz aqueles modelos assim meio pré-prontos que o tabelião já tem, né? De separação total, né? Ou alguma outra coisa, alguma ressalva na comunhão parcial, pelo que eu vejo, assim. Comunhão total eu não tenho visto mais. Mas, como é importante buscar uma assessoria técnica, né? Como tudo na vida, né? Tem dor de dente, vai no odontólogo, né? E não vai, sei lá, no mecânico. E a gente tem esse hábito, acho que equivocado, de não buscar assessoria técnica. Tem tanto a melhorar, né? Buscando ajuda profissional. E realmente, cada caso é um caso, porque tem pessoas, especialmente casamentos de pessoas mais maduras, gente, aquilo é um mundo que vem junto, né? Ou com filhos, ou com relações profissionais, com seu próprio negócio, né? Que não quer, assim como acontece nas pessoas jurídicas, que não quer qualquer tipo de toque com relação a negócios do cônjuge, né? E aí depois, eventualmente, pode vir a ser responsabilizado, ou se tentar, né? Uma responsabilização. E isso pode ser não só na família, né? Ou no tributário, também no cível, né? Buscar a corresponsabilização. Isso é uma coisa muito séria mesmo.
E o Código Civil, principalmente com relação à comunhão parcial de bens e à comunhão universal, no artigo 1658, se eu não me engano, e o 1660, ele fala que claramente, né, o regime da comunhão parcial importa na comunicação dos bens que sobrevierem ao casal, na constância da união, de modo que é possível a realização da busca do patrimônio em nome do cônjuge estranha ao feito executivo para eventual satisfação do débito, respeitada a ameação. E aí pode vir a ser efetivada a penhora, né, e recair sobre algum imóvel que seja aí ou não. E aí cabe a parte, né, Tiago, comprovar que ou aquele imóvel está excluído da comunhão ou que não tem uma certa comunicabilidade. Então, assim, até você vir a se apresentar no processo, seja como parte já, né, polo passivo executado, ou como um terceiro estranho à lide, e aí às vezes você já está com uma expedição de mandado em curso, fica difícil pegar uma situação dessa. Então, assim, é importante você estar sempre pensando na prevenção mesmo. Hoje eu quero escolher um regime de bens. Quais são as coisas positivas e negativas? Para você realmente ter um norte e se situar em cada caso, como você consegue se resguardar daquela situação. Eu vejo muito porque na indicação de bens à penhora feita pelo próprio exequente, né, ele vai lá e busca dados patrimoniais, ou que ele já tem arquivados, ou que ele pode obter junto a registro de imóveis, por exemplo, e aí percebe lá na certidão da matrícula imobiliária que houve uma não é cessão, né? A cessão da ameação que se diz, cessão da ameação, né? Isso. Né? E aí ficou por completo aquele bem em proveito do divorciado, uma das pessoas, né? E aí vem e pede o reconhecimento da fraude à execução, porque isso é uma coisa muito perversa assim, do tributário, que toda alienação de bens feita pelo devedor, né, que reste insolvente e que tenha ocorrido posteriormente a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, ela é reputada em fraude, ou seja, ineficaz perante o credor tributário. E isso é muito perverso, porque, em geral, por exemplo, uma ação de divórcio que me conste com partilha de bens, não é requisito apresentar certidão negativa tributária. É na partilha do inventário, né? Mas no divórcio, até me atualiza se eu estou equivocado, mas eu acho que não é, né? Não é necessário. E aí a pessoa, às vezes, nem tem noção daquela execução em curso, vende o imóvel, aliena o imóvel, e aí, exatamente, uma execução é prato cheio, fraude de execução, porque foi posterior. O mesmo acontece com doação. Já peguei alguns casos em que a doação não ocorreu nem durante a fase de cumprimento de sentença. Ela aconteceu um pouquinho antes, que foi na fase, já no final, antes do trânsito em julgado. E aí a gente até defendeu essa questão de ter sido antes do trânsito em julgado, que não tinha iniciado a fase de cumprimento de sentença. Mas ainda assim é difícil de você conseguir voltar atrás, porque sempre bate na tecla de fraude de execução. E aí você tem que, às vezes, entrar com embargos de terceiro, com efeitos preventivos para impedir aquela penhora. E aí, às vezes, não consegue, tem que ficar entrando em recurso. E aí, aquela penhora ali já em curso, com o mandado já liberado. É uma situação muito delicada. O que eu digo quando a gente começou a conversa, olha, se eu fosse cônjuge, eu ficaria preocupado, mas o cachimbo entorta a boca, né? A gente fica sempre com aquele viés, né? Olhando os fatos com aquele viés. Mesma coisa do pessoal do crime, né? Olha, qualquer coisa já tem. Aqui tem lavagem, aqui tem outra. Mas, enfim, eu da execução fiscal tenho sempre esse viés de buscar a cautela de buscar certidões negativas, né? Tentar ao máximo, e se tem assessoria, né, do profissional, buscar a certidão negativa tributária, ainda que seja também em nome da empresa, para buscar informação, porque eventualmente aquela execução pode ter sido redirecionada contra o cônjuge divorciando, e aí, se houve cessão de patrimônio, ou às vezes cessão inclusive em proporção desigual, né? Assim, o risco de fraude de execução é bem severo. Então é bastante interessante prevenir, né? Prevenir isso aí, os interesses. E aí a gente acaba preservando também o interesse do credor tributário, que no final das contas acaba sendo aquele sócio, né?
que só quer chegar e pedir o lucro, né, da sociedade. E você tocou num ponto interessante com relação à certidão, até no caso mais simples, Thiago, é venda de imóvel. Hoje as pessoas às vezes não tiram em cartório, né? Às vezes é importante ter assessoria de um advogado, porque geralmente você tira a certidão só ali no RGI para ver se tem alguma coisa, você não tira em nome do proprietário para ver se tem alguma ação trabalhista em curso, em nome da pessoa jurídica, se eventualmente tiver. E aí, vamos dizer, se o imóvel tiver com algum gravame de penhora, você não sabe, entendeu? Porque não é de praxe, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, os cartórios tirarem certidões em nome da pessoa, do vendedor, do proprietário, pessoa física, costuma ser só no RGI, em relação ao imóvel. E a pessoa não sabe como é que está o cenário. Teve um caso que eu peguei outro dia, eram quase 30 ações trabalhistas em face de um proprietário. E o imóvel, assim, já estava sendo requisitado por vários reclamantes para que acontecesse a penhora ali naquele imóvel. Então, assim, às vezes a gente quer pagar um pouco mais barato, mas às vezes barato sai caro, né? E aí, ao final, fica difícil. Porque as pessoas às vezes não enxergam da importância de ter um profissional ali, inclusive para tirar certidões em cartórios, e aí toma um susto lá na frente. Então, assim, ter cautela, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser daqui a um tempo. E execução acontece muito de cônjuges que entram no polo passivo da execução, principalmente pelo regime de bens, né? E aí, que aí tem a comunicabilidade indo até a ameação, e aí o cônjuge entra e faz parte ali daquela execução. Então, assim, e as pessoas às vezes nem entendem como é que entraram ali, se realmente poderia ser possível essa extensão, e acaba sendo prejudicado de alguma forma. Então, assim, é saber, né, estudar realmente se já tiver uma dívida anterior, ver se realmente a outra parte vai ser penalizada de alguma forma. E você que está sempre aí com essa área, já pegou casos, assim, gritantes nesse sentido? Sim, alguns assim, que a gente fica muito triste, né? O juiz tem sentimentos também, sabe? A gente faz umas coisas que já andei falando que a fraude à execução, para mim, é o pior assunto da execução fiscal. É o pior assunto, especialmente depois que o STJ julgou, eu não sei agora de cor, o final é 990, aquele recurso especial repetitivo sobre a fraude de execução fiscal a partir do 185 do CTN, na atual redação, né, da Lei Complementar 118. E esse julgado, assim, que na minha modesta opinião tem vários pontos assim que a gente poderia retocar para arrumar melhor, assim, de acordo com a ortodoxia do direito. E no final das contas, assim, o juiz fica muito de mãos atadas. Porque esse julgado ele afasta a possibilidade de análise de boa-fé. Eu faço a instrução, eu ouço todas as testemunhas, eu tento instruir o processo da melhor maneira. Gente, é horrível, é horrível, é horrível. É a pior coisa. Tem assuntos que eu não gosto, assim. Tipo assim, eu particularmente, não me julgue, mas eu não gosto muito de direito ambiental, que é uma competência que nós temos, assim, multas ambientais, né? Execução fiscal de multas ambientais, tem embargos, anulatórias dessas situações. Não é uma competência que me apraz muito, mas o assunto que é conflituoso para mim. Eu até falo a propósito disso, para ver se eu consigo acomodar esse sentimento. E é muito ruim isso. E eu pego os processos para fazer as audiências, eu começo vendo assim, gente, isso aqui assim, é terrível. E às vezes um processo que, por um viés ou outro detalhezinho, é julgado ao longo do tempo de forma favorável, embargante, embargo de terceiro, né? Chega no STJ e manda reformar, aí baixa para o tribunal, reforma tudo e não interessa. É muito triste. E como a gente lida com um devedor tributário, assim, imensa maior parte deles já são devedores insolventes. Ou seja, o adquirente ele não vai conseguir um perdas e danos, se ressarcir, ou que a empresa de fato já não existe mais, ou aquele devedor tributário já está em liens, né? Está em liens, em lugar incerto e não sabido.
não consegue negociar uma restituição do valor. Então é muito, muito ruim. E também porque o STJ acabou dando um efeito que eu não consigo nem explicar direito, essa fraude, ela repercute em todas as alienações da cadeia posterior. Ou seja, se o devedor aliena em fraude, quando o adquirente, por sua vez, aliena, por qualquer motivo, ele doa para um filho, vende para terceiro, e o terceiro vende para o quarto, todas essas mesmas alienações estão inquinadas àquela fraude, àquela presunção absoluta de fraude. E isso é muito, na verdade, está muito errado isso, está muito errado, que as coisas não são assim, não devem ser. Mas aí acontece que o último adquirente, e veja só, a coisa é tão maluca, porque o último adquirente ele vai ter que analisar a situação fiscal não de quem ele está comprando, mas também de todos os alienantes anteriores. Uhum. E aí, só que o seguinte, essa situação da alienação anterior, a gente vai olhar, agora a gente está em 2022. Bom, em 2021, o cara de quem eu estou comprando comprou. Bom, em 2021 eu tenho que olhar se o alienante em 2021 era devedor tributário, se ele se reduziu à insolvência, né? E aí, se ele não está limpo, aí voltar no tempo. Agora em 99, o cara que comprou, né, o cara que vendeu, tem que ver se em 99 ele se tornou insolvente. É impossível. É impossível, porque não tem como recuperar, eu que sou quarto, quinto na cadeia, recuperar uma informação que é coberta por sigilo fiscal, né? Se aquela situação lá atrás poderia ser inquinada de fraude. Então, é muito difícil e isso causa uma cadeia de insegurança jurídica muito ruim. E daí o trabalho muito nobre e importante dos advogados de levar e debater essas questões, né? Quando é possível ainda, né? Tem ainda matéria para ser discutida, e levar especialmente aos tribunais superiores. Eu sempre ponho esse ponto para os meus alunos, que a jurisprudência ela não é alterada pelos juízes. A jurisprudência ela é alterada a partir da insistência dos recursos, demonstrando essa importância, né? Claro, a gente já está falando aqui de uma coisa litigiosa, mas a gente gostaria muito que isso se fosse prevenido, né? Quando se faz uma compra ou se faz uma cessão, ou até a divisão da meação, cada um vai ficar com a sua meação, né? Que vai ser, ou vai ficar com, enfim, vai incidir sobre um bem específico, né? Se a gente pudesse fazer esse controle aí, poxa, tanto melhor, né? E eu queria te perguntar uma coisa que parece assim, ficção científica para a gente que é de fora do direito de família, que é a questão da subrogação, né? Porque o cônjuge, ele pode vir... Vamos imaginar um casamento na comunhão parcial, né? Que é o regime legal, né? Desde tantos anos, desde 77, né, se não me engano. E aí ele vem com o patrimônio. Imagina, ele já tem de solteiro um apartamento. Aí casou. Bom, aquele apartamento não comunicou com o cônjuge, porque aquele imóvel é anterior ao casamento e os bens anteriores não se comunicam. Ok. Casou, preservou aquele patrimônio privado. Tudo bem. Durante o casamento, os dois resolvem comprar uma casa maior, chegam os filhos, ou sei lá, qualquer razão, resolvem vender aquele imóvel. Né? E aí, aquele que tinha o imóvel próprio particular resolve vender, e aí aquele dinheiro ele é somado com recursos comuns para adquirir uma outra casa. Vou dar um exemplo bem do que acontece no Brasil. E aí, como é que fica, né, para fazer a prova disso? Eu confesso que eu nunca tive um caso disso, assim, mas eu estou muito curioso como é que isso aqui poderia acontecer, né? De fazer a prova, guardar recibos, assim, ó, você que tem um imóvel particular e comprou antes do casamento e vai vender ao longo do casamento para adquirir um outro imóvel, colocar isso, o que ele pediu? Colocar na escritura pública que tantos R$ 1.000 são oriundos, são recursos recursos não sujeitos à ameação ou alguma coisa do tipo, assim. Sempre fiquei com essa curiosidade. Agora tem alguém para quem perguntar. Não, é uma situação complicada. E o que acontece? Realmente, vamos dizer que esse imóvel que seja
que ele tenha adquirido antes da união e ele tenha vendido o valor que ele tenha pego, né, com relação a esse imóvel comprado no outro, se ela não tivesse tido qualquer esforço com a outra, com a cônjuge, companheira, ela não teria direito, porque seria um bem destinado ali e ele compraria um outro. Por mais que fosse durante a união estável, o dinheiro seria inicial, então destinado para uma segunda compra. Nesse caso, foi exatamente como você falou, ela tem que comprovar, por mais que seja em percentual, né, em proporção, quanto que de fato ela ajudou aí para um bem comum, para um esforço comum, para poder contribuir no total para chegar nesse outro valor do bem. E é uma situação delicada, porque se ela não tem um comprovante, um recibo, vai depender da boa-fé dele de avisar, não, ela comprou, eu comprei com X destinado ao bem anterior, e agora ela contribuiu com Y, que foi da parte dela. E aí cabe de uma relação dos cônjuges, né? Eu já peguei um caso parecido e a cliente não tinha como comprovar. E aí, como é que fica sem esses recibos, né? E aí, o que acontece? A gente consegue comprovar tanto pelo fim do valor inicial, né? E a diferença da apurada entre os dois bens. Mas, assim, sem prova, sem lastro comprobatório, fica difícil. Então, era importante ter esses recibos. Então fica a palavra de um contra a palavra de outro. São casos assim bem específicos e que surgem bastante. E até uma coisa que você falou até desses recursos já em fase de execução, alguns são até acolhidos e deferidos em embargos de terceiro. Quando sai para a segunda instância, né, essa instância superior, provavelmente quase todos os recursos são reformados. Eu tive um que eu consegui embargos de terceiro, foi para a instância superior e reformou. Porque, eventualmente, eles já chegam lá para cima como se fosse fraude de execução. E por mais que você junte escritura pública, né, ali o registro do imóvel, certidões juntadas e tiradas à época, batendo com o valor da execução e com a data da execução em curso, fica difícil de reverter. Então, assim, são todos esses cuidados que você tem que ter, porque quando você não tem um lastro probatório mínimo ali, muito difícil, é a boa-fé e a má-fé ali. E aí, será que você vai estar amparada por recibos ali para conseguir comprovar que foi um esforço comum do imóvel? É uma situação muito delicada e que realmente acontece muito. E até, né, Tiago, ocultação de patrimônio. Tem clientes que viveram anos com um companheiro, e aí quando vai ter a partilha de bens, a pessoa fala, meu Deus, eu não tenho direito a nada. E um conselho que eu sempre deixo para os clientes é o seguinte, nós temos aí um marco, né, do divórcio em si, do rompimento do vínculo matrimonial, que é com a separação de fato. Então, se você puder resolver todas as coisas do divórcio logo, é o ideal. A gente tem até um prazo de 10 anos prescricionais para poder realizar a partilha, como tem na legislação. Mas por quê? Durante esse tempo, geralmente uma das partes, e é de praxe acontecer, está dilapidando o patrimônio, e quanto mais tempo passa, pior para você conseguir reaver o que você tem de direito, entendeu? E às vezes passa para o nome de um filho, incorpora numa PJ, passa para o nome do pai, ou se não tem alguma doação que já não tinha direito, mas recebe, e aí já tem uma cláusula de incomunicabilidade. Então são todos esses pontos que a pessoa tem que vir observando, né? Com certeza. Como tem, né? Como tem matéria para se trabalhar, né? E como é importante a gente buscar uma certa especialização, né, na atividade, porque só quem é realmente íntimo, assim, consegue ter esse repertório, né, de casos, assim, né, que tem advogados experientes, assim, eu vejo pelo meu sogro, 70 anos de advocacia, e ele vem assim com umas coisas, umas ideias. Eu olho assim, eu jamais ia pensar nisso. Eu nunca, tipo, uma cautelar de produção antecipada de prova, ou pedir uma certidão, não sei do que, né? E coisas assim, como é importante a gente buscar se especializar para ter esse repertório mesmo de soluções, né? Eu vou lançar agora no final do mês o meu curso completo de execuções fiscais e justamente a ideia do curso é bem diferente de qualquer outro curso. Eu vou fazer um merchandising aqui no meio do curso, porque a ideia é sempre municiar os alunos. Os seguidores já prestarem atenção.
Porque, assim, o que que acontece? A gente foi formado, talvez tenha sido a tua experiência também, eu falo por mim, que é aquela coisa, assim, a primeira página do manual, a segunda página do manual, e assim vai formando, vai passando aquele rosário de doutrina, um pouco de jurisprudência e tal. Mas aí o que que acontece? A vida real, quando a gente chega no escritório, é esse emaranhado de coisas, assim, né? Que a gente às vezes não consegue ligar, assim, ter essa visão multilateral, e por isso o curso foi pensado já para ele acaba invertendo um pouco da lógica, porque ele traz problemas e soluções práticas com a sua devida fundamentação. Então a gente aprende na graduação a fundamentação, entre aspas, que na verdade é só um índice, né, de um livro, que eles leem um índice para a gente, né? E a gente vai tentar numa pós ler o resto do conteúdo do livro. E aí a ideia agora é assim, é partir direto para a prática. Bom, aconteceu tal coisa, isso aqui está agitando tais assuntos. Ó, aqui tem fraude à execução na cessão dos direitos patrimoniais, seja lá numa partilha de um inventário, seja eventualmente num divórcio com partilha. E aí o que fazer? Quais documentos buscar? Qual é a petição? Né? Quais são as coisas como isso é decidido na jurisprudência? E uso uma outra expressão que é jogando com o regulamento embaixo do braço. A gente não precisa, assim, inventar a roda, né? Desenvolver uma coisa completamente inovadora, porque tem tantas ferramentas e tantas experiências que funcionaram. A gente deu alguns exemplos aqui, né? A própria desconsideração da personalidade jurídica, a gente incorporou, né? Assim como a execução exporta práticas, né? A gente incorpora práticas vitoriosas e como tem coisas que já funcionaram, né, em outros ambientes, a gente pode simplesmente replicar coisas que já funcionaram, que são acolhidas pelos tribunais. Bom, o tribunal acolhe dessa maneira. O que eu preciso fazer para ser acolhido, então? Ou o tribunal não admite a alegação de boa ou de má fé. Bom, com o que eu posso trabalhar, então? O que eu posso trabalhar? Os próprios precedentes estão aí para ajudar a gente nisso, né? E você falou uma coisa que é importante. Hoje é importante você ter um advogado especialista na área, porque tem situações muito específicas. E aí você pontua até a questão do curso, né? Eu acho que hoje, Thiago, tem até jovens advogados preocupados em muito fazer uma pós-graduação. Eu, quando me formei, eu fiz. Mas, assim, é importante até para o currículo, questão de título, mas hoje os cursos práticos têm uma importância tão grande quanto, e o valor, às vezes, não é tão alto, né? Porque a gente sente que a dor ali é de atuar na prática, tá? Me formei, o que eu vou fazer agora? Então, esses cursos práticos, até como os teus, faz que a pessoa tenha um norte e lide com as situações que realmente apareçam para ela, porque às vezes você não sabe o que fazer. Seja modelo de peça, seja situações mais específicas que a própria graduação vai trazer só como na própria faculdade, vai mandar você ler e não vai trazer coisas específicas. Então, eu sou super a favor dos cursos práticos, eu acho que são, assim, super interessantes, até para nós que já já estamos na carreira há um tempo, até para a gente estar sempre se atualizando, estar sempre estudando, eu acho fundamental. E é fundamental a questão de ser especialista na área, né? Porque hoje eu acho que o generalista está cada vez mais perdendo espaço. Você não consegue ser bom em tudo. Então, assim, hoje você ser especialista na área, você consegue ser referência e poder ajudar as pessoas naquele assunto específico. Não, lembrei do Thiago, né? Execução fiscal. Então, assim, associa, né? Principalmente as redes sociais que possibilitam isso. Então, assim, tanto a vantagem de você estar de querer escolher um nicho de atuação para a carreira, que é primordial, eu sempre bato nessa tecla, e os cursos práticos que, cara, sempre auxiliam bastante, seja curso de marketing, seja curso para uma área específica, voltada para um tema da sua área de atuação, execução fiscal, que você consegue trazer realmente a prática da advocacia e a pessoa realmente saber ali, se inteirar e ter noção do que acontece no dia a dia, porque às vezes é muito diferente. E o que a gente precisa, né? Claro, eu sou juiz, então o meu resultado é manter os meus processos em dia, despachar, julgar nos prazos que a corregedoria determina, né? Da melhor maneira possível, claro, graduando velocidade com quantidade.
mas o que a gente precisa fundamentalmente é ter resultado, né? Por que o cliente vai no escritório? Né? Ele quer o resultado, ele quer ou a resposta para uma dúvida, né? Uma assessoria que aponte os caminhos corretos, né? Que não vai dar problema, né? Que não é esqueminha e que, enfim, resolver o processo dele, né? Ganhar o recurso, ou coisas do tipo, assim. Então, o que a pessoa, o cidadão, e eu sempre, eu tenho que explicar o que eu faço para os meus filhos. Não, o juiz é um resolvedor de problemas. Quando as pessoas não conseguem resolver os seus problemas por si mesmas, vão bater lá, o juiz tem que resolver. E aí, então o que o advogado tem? Você tem quantos filhos? Tem um casalzinho, de 9 e 6. E Bacana. aí tem que resolver o problema, né? Quando eles estão brigando, tem que resolver o problema com quem tá a razão. E o advogado, ele tem que facilitar justamente o que é gerar valor para o cliente. É resolver o problema que está apertando lá o calo no sapato dele, né? Preservar o patrimônio lá num certo conflito, né, entre diferentes sociedades ou entre pessoas, né, só com cônjuges, enfim. E aí tem tanta coisa assim que a gente pode trabalhar. E eu vou te contar um negócio que eu estudei, aquelas coisas que é ficção científica, né? Eu estudei isso lá no tempo da escola da magistratura e agora eu tô com um caso que é embargos de devedor que o STJ admitia no CPC antigo, embargos de devedor ajuizados não pelo próprio devedor, mas pelo cônjuge. Não era embargo de terceiro para preservar a meação ou bem particular, mas é embargo de devedor justamente para proteger o patrimônio familiar e aí vai ter que alegar manejar o ônus da prova com relação a que se teve proveito comum, né, da atividade que gerou o débito, que enfim. Então tem tantas coisas assim Eles chamam diferentes. até de bem de família em si. Até em Sim, questão de consortes, né? De você comprovar sim, que houve esforço comum e voltado justamente para bem de família. Isso acontece demais. coisas muito curiosas. Eu sou um péssimo cumpridor da minha palavra com relação ao tempo, né? Eu acho que a gente não chegou a acertar um tempo, mas já passamos de meia hora. Vamos para a gente, Carol, deixar aqui a galera com, sei lá, uma dica prática, né? A minha, para resgatar o negócio da certidão. Poxa, certidão tributária é grátis. Dá para obter pela internet, basta dar uns cliques ali, né, no site da Receita Federal. E vale também entrar no site da Receita Estadual, onde está domiciliada a empresa, né, ou o próprio cônjuge. Outra dica Tem, bem legal tem até o é buscar e-cartório. O e-cartório hoje você isso, consegue fazer tudo online. Por boleto, tudo. cartão de crédito. E aí que eles consultam, né? Certidão de protesto, né? Que sempre também é bem Até sem interessante. Então, SEC de testamentos. Tudo você consegue online. essa é uma diligência assim que eu acho bem pertinente, que assim eu preciso falar isso aí porque é justamente eu trato com o reflexo disso, né? Lá nos embargos de terceiro. Mas alguma outra dica que a gente poderia deixar, Carol, para o pessoal assim que seja de interesse também na execução fiscal, além dessas que te ocorre? Eu acho que é como a gente pontuou, a questão de pensar bem na escolha do regime de bens e aí analisar. Isso é muito pessoal, é cada caso concreto, mas analisar tudo que cada cônjuge tem anteriormente, se tem alguma dívida, alguma coisa que pode comunicar no patrimônio futuramente, inclusive numa futura execução. E aí a importância, né, de saber e escolher o regime de bens e saber que hoje a comunhão parcial e a comunhão universal pode vir a comunicar, né, representando ali a parte que cabe em relação à meação, com relação à comunhão universal, que todos os bens adquiridos vão se comunicar, seja antes ou após o casamento, e na comunhão parcial, né, tudo que for adquirido na constância da união a título oneroso. Então, assim, ter essa percepção e saber fazer uma escolha responsável, né, na hora de escolher o regime de bens, porque muitas pessoas não levam em consideração.
principalmente mais à frente, para não se deparar com questões de execuções fiscais e que você pode ser atingido. É. Buscar assessoria técnica, porque afinal de contas, o profissional especialista que pode gerar o resultado aí que é necessário, né? Que tanto se espera. E você até bateu num ponto que hoje as pessoas até sabem o que fazem, né? Hoje a gente tem o Google que as pessoas conseguem entrar e ter qualquer tipo de informação. Elas querem justamente contratar o serviço de advogado para trazer uma solução para elas. E aí que está a análise técnica e assistência técnica. Porque a resposta em si você consegue pelo Google. Ela te contrata a partir do momento que ela quer que você execute, traga a solução para ela e resolva o problema dela. Então, assim, a importância de ter essa assistência técnica também em contratar, né? Porque as pessoas, às vezes, ficam um pouco inseguras de contratar um especialista na área e é aquilo que a gente fala, barato não sai caro. Às vezes é melhor você não se preocupar com isso agora para não ter problemas futuros. E a gente sabe isso muito bem, seja no regime de bens que você escolhe hoje e pode vir a ser réu ou executado numa ação de execução fiscal, seja questão de divórcio, partilha de bens, que a gente sabe muito bem que tem situações de blindagem patrimonial e ocultação de patrimônio. Sim. Então, ter noção de tudo isso e dessas consequências, né, das nossas escolhas. Isso mesmo, com certeza. Baita dica. Ô, pessoal, quem tá por aí, ó, faz um print da tela. Eu vou fazer o meu aqui, ó. Faz um print da tela, posta nos seus stories. Já fiz o meu. Posta nos seus stories aí, marca a gente que a gente reposta, né, Carol? Isso, com certeza. Tá? Carol, muito obrigado aí pela tua atenção, pela tua disponibilidade aí. Eu acho que agregou bastante aqui numa visão, porque o pessoal do tributário, às vezes, é assim, aquela coisa, né? Só olhar para o seu campinho, e é bacana a gente poder expandir um pouco os horizontes. Então, eu que agradeço a oportunidade, conte comigo aí para o que você precisar, seus seguidores também. Foi uma honra estar aqui com você e querendo fazer outras lives, vamos em frente. Show de bola, com certeza. Maravilha. Brigadão, então. Muito obrigado, pessoal, quem acompanhou a nossa live. Vai ficar salva aqui. E, Carol, se tu me permitir, eu baixo ela e coloco no meu YouTube lá também. Claro, fica à vontade. Ficar acessível. Ótimo. Só falando aí do seu curso para os seguidores que estão assistindo, para quem quiser fazer o curso de execução do Thiago, deem uma olhadinha lá na bio dele. O cara é fera, então vocês não vão se arrepender. Em seguidinha, daqui a uns dias sai o lançamento. Tá até ótimo. O final do mês. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Boa Carol. noite. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.